Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para esse quinto dia do nosso desafio Garra. Hoje nós vamos falar do capítulo 8 e capítulo 9. No capítulo 8 nós vamos falar sobre propósito e no capítulo 9 sobre esperança. Só para você ter uma noção e uma dimensão, hoje nós vamos chegar na página 200. Então perceba, em 5 dias aí a gente cobriu 200 páginas de um livro bastante enriquecedor e eu espero de verdade que isso te ajude a desenvolver, a permitir que a garra cresça em você. Eu falo muito sobre permitir que a garra cresça para o ano de 2026, mas quando a gente olha para o conteúdo, para os insights do livro, isso serve para qualquer tempo, para qualquer momento da nossa vida. Às vezes a gente está em um momento profissional que está nos exigindo alguma atenção, às vezes no relacionamento, às vezes no núcleo familiar, seja onde for, a gente pode despertar em nós e acender a chama da garra. E é esse o meu objetivo, que você tenha uma chama, por assim dizer, né, um fogo ardente aí dentro de você o tempo todo com muita garra. Como eu falei, hoje nós vamos começar falando do capítulo 8. Deixa eu abrir aqui para a gente falar sobre a esperança. Perdão, sobre o propósito. Capítulo 9 que fala sobre esperança. O capítulo 8, ele tem uma coisa bastante interessante, que ela traz um gráfico, a oportunidade de você comparar o seu resultado de garra com uma barra de prazer. O que ela quer dizer com isso? Que nos modelos de garra que ela pesquisou, que ela identificou, ela percebeu que os principais casos de sucesso, esse fator de garra ficava acima de um número. Eu não quero abrir os números, eu não quero entrar nos detalhes, para que você, quando faça o teste, você faça de forma genuína, de forma verdadeira e se identifique aqui, né? Não quero que você venha com uma percepção de que talvez o seu propósito esteja baixo, que o seu propósito esteja alto, que você valoriza mais o prazer do que o propósito. Não é o meu objetivo. O meu objetivo é que você leia o livro, se desenvolva e faça o teste ao seu tempo e se encontre aqui, para que daí, de fato, como a gente já falou sobre o feedback, sobre o mindset de crescimento, para que você permita que isso se desenvolva em você. Nesse capítulo aqui também tem uma coisa que me chamou a atenção, que ela faz uma defesa aqui sobre os modelos de garra que ela pesquisou. Então ela fala aqui que ela não pesquisou mafiosos, ela não pesquisou, por exemplo, até ela cita aqui Adolf Hitler e Stalin, porque de fato eles são modelos de garra, né? Se a gente for olhar pessoas que talvez usam a sua intencionalidade, o seu desejo para algo que a gente questiona, né? Se a gente for olhar sobre o princípio moral, sobre o princípio inclusive do tema desse capítulo que é de propósito, que é você não fazer algo só para você, algo que faça sentido para algo mais amplo. E aí ela fala aqui, eu até destaquei isso, que pode haver no mundo vilões com garra, mas minha pesquisa indica que há muito mais heróis com garra. Então isso também serve para nós, porque às vezes a gente pega algum elemento que as pessoas de sucesso utilizam, mas a gente acha que aquilo só serve para pessoas más, né? A propósito, energia, entrega, isso pode ser e deve pertencer a pessoas de bem também. Então eu torço para que você tenha na sua vida muita garra, muita disposição, mas que você aplique-a para princípios bons, para princípios éticos, que faça sentido para o outro. Um outro ponto que eu quero destacar aqui, que permite a gente pensar muito bem, eu não estou achando exatamente onde eu anotei, mas para mim a mensagem que ficou é que o que determina, né, através do propósito, ela vai explicando isso de você encontrar um porquê, como, por exemplo, existe no livro do Simon Sinek, né, que fala comece pelo porquê, né? Essa é a resposta-chave, que o que vai determinar na sua vida, seja financeiramente, seja de realização pessoal, profissional, para a família,
em qualquer área da sua vida. O que vai determinar o fluxo de entrada, né, aquilo que vai te servir como um combustível para mostrar que aquele caminho que você está seguindo, aquilo que você está fazendo está certo. Então, o que determina o fluxo de entrada é o quanto tem no fluxo de saída, que é você ir de frente, ir ao encontro do seu propósito. Então, o fluxo de entrada na sua vida vai ser proporcional ao fluxo de saída de energia que você está conduzindo em prol do seu propósito. Isso não vai ser desproporcional. E, de certa forma, eu fico feliz com isso, porque daí significa que a gente está se entregando e de que a gente está conduzindo a vida para algo maior, né? Para algo que a gente queira desenvolver. Então, como eu falei, né, nesse capítulo ela aprofunda a importância de um propósito que ultrapasse o prazer imediato. A gente falou sobre, por exemplo, a rotina de, às vezes, um atleta de natação, de qualquer atividade, que se a gente olhar ao longo do tempo, é uma coisa meio monótona, uma coisa meio repetitiva. Ela fala sobre, a gente falou na aula de ontem, né, sobre a questão de você ter uma prática disciplinada, como é que você faz isso. Então, quando a gente olha o prazer imediato, ele tem que ser sustentado pela garra, pelo propósito. Aí ela traz essa pesquisa do Bill Damon, que sugere que as pessoas reflitem sobre a palavra-chave e descobrir o porquê. Então, através da pesquisa dele e do contato que ela teve com ele, ela também sinaliza isso. Então, tem várias partes que ela comenta sobre isso. O propósito, né, a gente falou sobre isso ontem, né? Na terceira aula, se não me engano, que ele vem em consequência de você ter uma descoberta, você conseguir fazer uma atividade bem, aí depois você identifica que aquilo serve para algo maior e aí você aplica a esperança, e nós vamos falar sobre a esperança. Então, o propósito, ele acaba servindo como uma descoberta de por que você está fazendo aquilo, para que você está fazendo isso. E eu acho importante a gente falar da palavra descoberta, porque muitas vezes a gente tem a percepção, ou às vezes a gente vê alguns gurus na internet falando que o propósito está lá e tudo mais, e você tem que identificar ele, etc. Mas eu gosto mais da palavra descobrir do que identificar. Por quê? Porque através da tua atividade, através das suas metas, através da sua personalidade, tem algo que te motiva, algo que vai te pensar em fazer algo em prol de algo maior, seja sociedade, comunidade, família, enfim, porque cada um tem o seu propósito. Então ele está coberto. Então a palavra descobrir já nos dá a ideia de que você, como se tivesse uma pedra em cima, que você vai ter que retirar, ou uma tampa, alguma coisa assim, para descobrir o seu propósito. Então ele está em algum lugar dentro de você, dentro de nós, e a gente precisa descobrir, a gente precisa identificar ele. Então eu gosto muito da palavra descobrir porque ela dá essa ideia, né? Então está coberto, então eu preciso descobrir, eu preciso ir lá, cavar e identificar o meu propósito, e uma das formas, ou a principal forma, é a gente encontrar uma palavra adequada para a pergunta por quê? Aqui tem uma dica que eu anotei, da visão que eu tive aqui desse capítulo, que ela mostra meios para que você reforce o seu propósito, reforce as suas ações, mas em especial para mim ficou a mensagem assim de que pequenas ações do dia a dia que a gente tem, seja lá com aquelas metas que a gente definiu, lembra que a gente definiu, não, que ela sugere que a gente defina, né, uma meta principal, ambiciosa, depois a gente vai quebrar em metas de nível intermediário e de nível mais baixo, mas que a gente entenda que essas ações diárias, elas se conectam com esse porquê maior. Então, às vezes a gente pode olhar para ir para a academia, por exemplo, de manhã na chuva, a gente pode pensar e dizer assim, pô, ao invés de ir de carro eu vou caminhando, desde que a gente consiga entender que essas ações diárias de substituir um doce por uma fruta,
de tirar o açúcar do café, seja qual for a iniciativa, essa pequena ação diária se conecta com um porquê de ter uma vida saudável, como nesse exemplo. A gente está falando de leitura, então às vezes, ao invés de ficar rolando Reels no Instagram, Shorts no YouTube, seja o que for, TikTok da vida, ao invés de eu ficar lá meia hora fazendo isso, eu vou pegar e destinar 5, 10, 15, 20 minutos para ler 5, 10, 15 páginas de um livro. Então eu vou identificar que ler essas 5, 10, 15 páginas está me conectando com o propósito de me desenvolver, de melhorar a minha comunicação, de descobrir novos insights, de melhorar a minha relação profissional e assim por diante, de que eu permita que esse desenvolvimento pessoal, esse desenvolvimento humano floresça. Então, uma ação pequena, de manhã, de meio-dia, de noite, de ler 5, 10, 15 páginas, que é pequeno, se a gente olha, ela se conecta com algo grande. Então, como eu falei antes, a gente está lendo aqui em 7 dias, 280 80 e poucas páginas, agora eu não lembro o número exato. Quando a gente olha para isso, a gente quebra em 40, 45 páginas por dia de média. Quebrando em 3, né, de manhã, de tarde, de noite, ou de manhã, de meio-dia e de noite, nós temos aí algo como 15 páginas por momento. Quando a gente começa a quebrar, a gente começa a ver que uma pequena ação diária, uma pequena ação naquele determinado horário se conecta com algo maior. Então foi desafiador eu reler o livro de página a página, né, como eu falei, nesse curto espaço de tempo, mas para mim isso está conectado com uma forma de eu dividir esse conhecimento, mas de também eu ter mais garra para o ano de 2026. Então, hoje de manhã, quando eu tirei um tempo para reler, refazer as minhas anotações, assim por diante, para trazer esses insights aqui, é desafiador, mas isso está conectado, essa pequena ação está conectada com algo maior, de ter mais garra, mais energia e saber empregar isso para o ano que está chegando de 2026. Então eu espero que isso sirva não só para a sua leitura, não só para a atividade física, mas para qualquer coisa que você queira aplicar intenção nesse ano que vai se iniciar. A vozinha hoje está meio com tosse, tomar uma água. E vamos embora. Quando a gente olha também um outro insight que eu trouxe aqui sobre a questão do descobrir o seu porquê com perguntas, no final do livro ela cita o Bill Damon e tem uma coisa bastante importante aqui para reflexão que diz o seguinte: ele pede que você, né, nas pesquisas que ele faz, né, sobre propósito, ele recomenda buscar inspiração no modelo de propósito. Então ele pede que você responda por escrito algumas perguntas usadas em suas entrevistas de pesquisa, como: imagine-se daqui a 15 anos. O que acha que vai ser mais importante para você? E você se lembra de uma pessoa cuja vida seja uma inspiração para que você se torne uma pessoa melhor? Quem e por quê? Então imagine que aqui no Brasil a gente gosta muito, quem é mais dos anos 80, em especial dos anos 90, lembra do Ayrton Senna. Né? As gerações mais novas conhecem o piloto, mas eu acredito que não tinha aquele negócio de acordar de manhã, cedo no domingo, para assistir uma corrida com a expectativa do Ayrton Senna superar e desfilar, né, chegar no primeiro lugar do pódio com a bandeira do Brasil. Então ele é um modelo que, para mim, pode ser um modelo de propósito. Né? Ele vencia, ele tinha muito claro dentro dele essa vontade de vencer, de representar o Brasil. Então eu vou usar ele como exemplo de um modelo de propósito, e aqui eu tenho que explicar Ayrton Senna. Por quê? Porque ele se entregava, ele desafiava o status quo, por exemplo, da companhia onde ele estava, né, da equipe onde ele estava, porque ele era o segundo piloto e ele nunca aceitou isso. Então, para ele tinha que disputar em condições iguais com Alan Prost, por exemplo. Então, ele não estava muito preocupado em ser o segundo piloto, né, em cumprir isso. Ele queria
vencer. Então ele entregava o melhor dele. Então eu vou listar aqui, por exemplo, diversos atributos que para mim fazem acreditar que o Ayrton Senna era o modelo de propósito para que eu também siga. Então, de modo geral, para a gente tentar ser mais sintático, assim, né? Mais sintático não, para a gente ser mais objetivo aqui no resumo do livro, para a gente fazer uma aula um pouquinho mais curta, eu destaco esses interesses, né? De que a gente tem que ter clareza do para onde a gente está indo e, com isso, a gente utilize as ações diárias para que a gente se conecte com o nosso propósito. Então, às vezes a gente não dá valor a uma pequena ação, a gente acha pouco, por exemplo, na academia, fazer uma repetição a mais, ficar 2 minutos a mais na esteira, mas é a ação, uma pequena ação diária que vai nos conectar com o nosso propósito. Avançando, nós vamos para o capítulo 9. Tá? No capítulo 9, a gente vai falar sobre esperança. Para mim, a mensagem central do capítulo 9, esperança, que fica, em especial aqui no Brasil, quando a gente olha, a gente tem muito a frase popular que diz que a esperança é a última que morre. E essa frase, a esperança é a última que morre, ela, para mim, fica de que a gente espera, né, a gente fica nessa de esperar que as coisas mudem. Ou seja, a gente terceiriza, coloca para um terceiro de que as coisas precisam melhorar. Então a gente sempre fala, a esperança é a última que morre. Então a gente está dando uma conotação, isso é o meu entendimento, né, se você entender diferente está tudo certo, de que eu estou esperando que as coisas melhorem, então eu não preciso fazer nada. As coisas precisam mudar por si só. E aqui ela fala de que eu estou decidido a fazer de amanhã um dia melhor. Então ela coloca que a garra depende de um outro tipo de esperança. Então a anotação que eu fiz aqui sobre isso, que vai se conectar com essa minha fala, é que ter esperança não é sinônimo de ficar esperando pela sorte. A gente pode esperar que as coisas melhorem, vão ter coisas que de fato podem até depender de um terceiro, mas ela não está trazendo aqui a esperança nesse viés de que eu vou esperar as coisas melhorarem, eu vou ter uma atitude de pensar de forma positiva até que as coisas aconteçam sozinho. Então, ela coloca que esse modelo de garra, ele tem muito a ver com o seguinte, sobre um ditado japonês que diz que cair 7 vezes, levantar 8. Né? Então, é nesse sentido que a esperança surge e é isso que se conecta com o capítulo, né, com o título dessa parte, melhor dizendo, que é permitir que a garra cresça de dentro para fora. Mais adiante aqui nesse capítulo, ela comenta sobre a Carol Dweck, que é a autora do livro Mindset, e aqui ela começa a falar sobre você ter uma atitude, um pensamento, um monólogo otimista ao invés de um monólogo pessimista. E naturalmente, eu acredito que todas as pessoas têm aquela voz interior, que às vezes a gente fica conversando, às vezes a gente fica discutindo, às vezes a gente tenta convencer de algo, e muitas vezes essa voz que está dentro de nós, que está dentro de cada um de nós, ela traz mensagens nesse monólogo, mensagens negativas. E o convite que ela faz aqui é que você torne esse monólogo mais otimista, que você tenha um monólogo otimista para que você consiga construir a esperança. Um ponto que eu trouxe aqui, né? Você for um otimista, dirá, né? Se você for um otimista, dirá: administrei mal o meu tempo, ou não trabalhei direito porque me distraí. Então, por que eu destaquei isso? Se você for otimista, você vai trazer para si um pensamento de que eu posso fazer diferente, que, de novo, é um mindset de crescimento e não o fixo. Se eu tenho o poder de mudar a minha atitude, se eu tenho o poder de ajustar a rota, significa que eu controlo o destino
que eu pretendo para mim. Aqui ela está falando, nesse exemplo aqui, de uma pessoa que está falando sobre gestão de tempo e assim por diante. Mas isso serve para qualquer coisa. Eu estou num regime, eu quero emagrecer 5 quilos e daqui a pouco eu subo na balança e vejo que emagreci 1, 2, 3, 4, mas eu não emagreci os 5. Então, quando eu olho para isso, eu vou pensar, eu não fiz a atividade como eu deveria, eu exagerei no final de semana e assim por diante. Quando você faz essa reflexão, quando você olha para si e toma a responsabilidade disso, você permite que você mesmo encontre a melhor alternativa, a melhor saída para essa circunstância. Ela colocou aqui nas falas dela, e eu fiz uma anotação no seguinte sentido: os pessimistas acreditam em condições e atributos fixos, enquanto otimistas trabalham em novas hipóteses e na possibilidade de mudar e de agir. Então, para ficar essa provocação para cada um de vocês. Então, uma das outras anotações que eu fiz aqui para a gente falar é a importância de agir e não ficar passivo. Uma das mensagens centrais é que a resiliência vem da ação, ou seja, você não consegue, por exemplo, e até ela coloca isso aqui, que você não consegue estudar resiliência. A resiliência é como, no meu entendimento aqui, é como se fosse uma espécie de cascadura que se forma com o tempo, como se fosse uma cicatriz que fica na sua pele. Ou seja, você vai vivendo, vai tendo adversidades, algumas coisas vão dando certo, outras vão dando errado, e através do dia a dia, você vai construir e permitir ter resiliência para fazer frente às adversidades que surgem naturalmente nos projetos e na vida da gente. Vou pegar aqui um outro trecho para a gente falar. Aqui é muito bacana um ponto aqui sobre os exemplos arrastam. Ela traz aqui que um quadro quando você pega em especial uma criança, né, ela traz esse comparativo de como você mina a mentalidade de crescimento e agarra, ou quando você promove a mentalidade de crescimento e permite que a garra se desenvolva. Então, por exemplo, né, uma frase que pode minar a mentalidade da criança, né, da pessoa, e fortalecer que ela pense de uma forma fixa. Né? Então, isso vai minar a mentalidade de crescimento. É você dizer assim, ó, bem, pelo menos você tentou. Né? Tipo, frente a uma adversidade, você vai dizer assim, bem, pelo menos você tentou. Se você quer promover a mentalidade de crescimento, você pode dizer assim, assim não deu certo, vamos falar sobre como você fez e o que pode funcionar. Então, você está, por exemplo, diante de uma situação, ou você está vendo uma pessoa diante de uma situação, se você disser assim, pelo menos você tentou, você está meio que fechando a porta e dizendo, essa situação não tem mais jeito, ficou desse jeito. Quando você promove uma reflexão, trazendo a seguinte fala, assim não deu certo. Ok, a gente já entendeu que por esse caminho, desse modo, dessa maneira, não deu certo. Vamos falar sobre como você fez, então, quais atitudes você tomou, qual estratégia você adotou, como é que você executou e o que pode funcionar de agora adiante, né? E o que pode funcionar. Ou seja, você está construindo, você está mostrando para a pessoa, bem, esses passos não funcionaram. Vamos pensar em quais passos vamos colocar na prática, ou você vai colocar na prática, para que isso funcione. Uma outra frase que mina a mentalidade de crescimento é, isto é difícil, não se sinta mal se não conseguir. Ou seja, a pessoa vai fazer algo, você já está dizendo, isso é difícil. Então, eu já estou colocando um rótulo de que talvez aquela atividade não seja para ela. Não se sinta mal se não conseguir. Né? Então, eu mesmo não estou acreditando que você vai conseguir. Para isto é difícil, não se sinta mal se você não conseguir ainda. Né? Então, para que o ainda, por exemplo, você transforme em um fator de maior ênfase para que ela mude para um outro estágio. E aqui, para mim, uma frase que funciona muito, ela coloca das crianças, mas
no mundo corporativo, para os nossos liderados, seja para quem for, é o seguinte, né? O escritor James Baldwin diz o seguinte: as crianças nunca foram boas em ouvir o que os mais velhos... Perdão. As crianças nunca foram muito boas em ouvir o que dizem os mais velhos, mas nunca deixaram de imitá-los. Então, tem uma frase popular que diz que as suas atitudes falam tão alto que eu não te escuto, né? Que os exemplos arrastam. Então, às vezes a gente vê uma pessoa não tendo um comportamento que a gente goste, que a gente concorde, que a gente pensa que faça sentido, mas, na verdade, a gente tem algo dentro de nós que aquela pessoa está imitando, às vezes. E esse comportamento que a gente não está gostando, ele às vezes está dentro de nós, porque a vida, de certa forma, é um espelho. A gente vê muito o que está refletido, muito o que está em nós refletido no outro. Então, eu gosto muito dessa frase de que a vida é um espelho. Eu vejo em você, eu vejo no próximo aquilo que está também dentro de mim. Então, sempre lembre-se disso, que os exemplos arrastam. As crianças gostam de nos imitar. Da resiliência aqui a gente já falou, né, que a resiliência não se estuda, se vivencia. Se você não experimenta e testa diversas alternativas e não obtém sucesso, você não pode aprender, né? Então, se você não testar diversas alternativas e mesmo assim não está tendo sucesso, você não pode aprender. Então, para você ter resultados diferentes, você precisa ter, em alguns casos, uma atitude diferente. Mas aqui também fica a mensagem de que não é uma atitude pura e simplesmente de tentativa e erro, como a gente viu aqui no livro, né? Ela vai dando exemplos de prática disciplinada e tudo mais. Então, eu gosto de trazer essa questão da esperança no sentido de proatividade. O que eu vou fazer para que as coisas mudem, para que as coisas melhorem? Como é que eu chamo essa responsabilidade para mim mesmo? Aqui, mais adiante, ela vai falando do monólogo, que a gente já comentou, né? A gente comentou sobre o monólogo, né? Então, que na página 200 ela coloca assim, ó: minha sugestão seguinte é praticar o monólogo interior otimista. E um pouquinho antes, na página 199, ela tem assim: mentalidade de crescimento leva a um monólogo interior otimista que leva à perseverança frente às adversidades. Então é como se fosse uma rota. Quando você tem a mentalidade de crescimento, você vai ter um monólogo interior otimista e isso vai te levar, vai permitir que você tenha perseverança frente às adversidades. Se eu sei onde eu errei, né, por exemplo, né, pensando nisso, se eu sei onde eu errei, eu sei onde corrigir. Então, se eu tenho uma mentalidade de crescimento, eu vou olhar sob essa ótica. E aqui uma outra anotação que eu fiz é o seguinte: se eu terceirizo a responsabilidade, né, olhando mentalidade de crescimento, monólogo interior otimista, perseverança frente às adversidades. Então, se eu terceirizo a responsabilidade, eu também estou terceirizando a correção. Então, eu estou esperando, estou falando que alguém irá corrigir aquilo por mim. Quando eu assumo a responsabilidade de uma ação, de repensar como conduzir aquele assunto, aquela ação, aquele projeto, eu estou trazendo a possibilidade de que eu mesmo possa corrigir isso. De certa forma, assim, de anotações, eu quis fazer uma aula um pouquinho mais objetiva. Eu recebi alguns feedbacks de que está ficando um pouco longo, 45, 40 minutos. Então, meu objetivo é ver se a gente consegue baixar para 30 minutos. Então, eu quis resumir um pouquinho para que a gente pudesse trazer os principais insights do capítulo 8, do capítulo 9. Dessa forma, a gente fecha a parte 2 do livro. Na parte 3, vem uma parte muito bacana, que daí, em especial para quem é pai, para quem é líder, né, fala sobre cultivar a garra de fora para dentro. Como é que a gente vai estimular isso? Então, no nosso próximo encontro, eu quero trazer aqui um breve resumo do que a gente viu até aqui. Quando a gente olha essa conexão entre o interesse, a prática,
o propósito e a esperança, a gente constrói uma rota muito segura de como conduzir a nossa atitude, as nossas ações, os nossos projetos para o êxito. Então, quando eu olho que as coisas acontecem através de um interesse, a gente tem uma esperança que esse interesse vai beneficiar a gente de alguma maneira, aí eu vou para a parte da prática, vou vendo que eu consigo me desenvolver, vou conseguindo melhorar, eu tenho uma prática dirigida, e aplicando esperança, eu sei que isso faz sentido por algum motivo, aí eu vou para o propósito, eu entendo por que isso faz sentido, e aí eu avanço para que eu construa uma história diferente, ou eu alcance o meu objetivo. Então, quando a gente olha para isso, isso se conecta muito com a parte anterior, que ela fala sobre o esforço, né, que o esforço conta duas vezes. Então, às vezes você não tem uma predisposição, eu trouxe o exemplo da comunicação, né? Eu não tenho uma predisposição a ser uma pessoa comunicativa, eu não tenho uma predisposição para ser uma pessoa analista. Então, quando eu construo as minhas metas diárias, as minhas atitudes diárias, em cima de como eu vou me tornar uma pessoa de melhor comunicação, como eu vou me tornar uma pessoa melhor analítica, por exemplo, né, fazendo esse contraponto, eu estou aplicando esperança, prática dirigida, até que eu alcance um propósito para isso, né, que eu identifique por que isso faz sentido, e eu estou aplicando esforço, e o esforço vale o dobro. Eu quero fazer algumas perguntas para você, para que você também reflita sobre esses ensinamentos, esses insights que eu trouxe aqui. Uma delas é: que tipo de linguagem você tem usado para encarar os seus desafios? Às vezes a gente sabe que é muito bonito a gente falar de ter um pensamento otimista, a gente sabe que vários gurus, vários especialistas falam que a gente precisa ver as coisas sob o ponto de vista otimista, mas no seu monólogo, lá naquela conversinha que você tem dentro da sua mente, você está encarando os seus desafios dessa forma? Você está trazendo esse fator de assumir a rédea, de assumir a responsabilidade e saber o que você controla para que você possa agir em cima disso? Então eu trouxe essa pergunta para você fazer. E uma outra que funciona em especial para quem é pai, para quem é líder e também para quem almeja é o seguinte: como você pode se tornar um modelo de mindset de crescimento? Como você pode ser um modelo de garra para aqueles que estão ao seu redor? Então, quando você está na sua empresa, no seu trabalho, que tipo de atitude você pode ter e deve ter para se tornar um modelo de mentalidade de crescimento e de garra também? Aí aqui no começo do livro eu não quis trazer essa pergunta, né? E para a gente trazer no fechamento é o seguinte: que modelo de esperança você tem utilizado na sua prática diária? Você tem utilizado um modelo de esperança de esperar ou um modelo de esperança de saber que a sua atitude faz a diferença e que, de fato, ela vai trazer algo melhor para você? Então, para que você aplique isso. Do propósito, tem bastante coisa que a gente já falou aqui, né, de ele ser algo que nos motiva, algo maior, mas aqui uma pergunta que eu tenho para você fazer é: quais são as respostas que você pode encontrar ao refletir sobre o seu porquê pessoal? O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente olha muito para aquilo que as outras pessoas gostam, para onde a gente trabalha e assim por diante, e fica muito claro do porquê que a gente está lá. Mas e para você? Será que você já alcançou o seu patamar máximo? Será que você está se desafiando? Lembra do que a gente falou nas aulas anteriores, né? Então, por que você pode se desenvolver mais? E aqui, juntando as duas coisas, né, a gente já falou, né, sobre também estimular o propósito na pessoa. Então, como você se torna um modelo de garra e de mindset de crescimento, mas também como você pode ser um modelo de propósito para inspirar aqueles que estão ao seu redor. Para o próximo tema, nós vamos iniciar, como eu falei antes, a parte 3 do livro, que é cultivar a garra de dentro para fora. Nós vamos falar sobre, no capítulo 10, educar para a garra.
Então, bastante interessante. Também tem alguns gráficos aqui para questão de permissividade, assim por diante. E aqui no capítulo 11 nós vamos falar sobre as arenas da garra. Então, para você acompanhar, será da página 205 à página 248. Então, nós estamos falando aí de 43 páginas. Divida aí em 3 blocos de 15 páginas, você vai conseguir cobrir muito bem a leitura dessa parte. De verdade, eu estou torcendo para que, além de eu estar trazendo insights para mim, de eu estar me preparando para o novo ano que vai iniciar em breve, né? Nós estamos aí virando para o mês de dezembro, então é importante que a gente não queira só pular as 7 ondinhas no final do ano, a gente saiba o que a gente vai fazer depois que a gente pular a 7ª onda, aí sim eu posso dizer que eu estou preparado para o novo ano que se inicia. Então, estou usando o livro que está aqui, já decidi que eu vou reler o livro Mindset, vou ver o que funcionou aqui, por exemplo, nesse modelo que a gente trouxe de reestudar o livro, né? No meu caso, reestudar, mas no seu caso talvez seja estudar o livro. Então, vou ver o que funcionou, o que não funcionou, para que a gente se desenvolva. Então, eu acho que essa palavra de desenvolvimento constante precisa estar no meu radar e espero que esteja no seu radar também. Então, já vá se preparando. Se você quiser continuar essa saga comigo, prepare, encontre o livro Mindset, compre, pegue emprestado, enfim, para que daí, já na sequência do Garra, eu não quero diminuir a importância do Garra, eu quero que você continue comigo até o final, mas é para você já se preparar para a gente ler Mindset na sequência. Eu vou montar um programa um pouquinho mais enxuto, não vou trazer ele aqui em 7 dias, quero que você consiga conduzir, mas aí depois eu vou informando você de como a gente vai montar esse modelo de leitura do livro Mindset. Então, Garra, com uma mentalidade de crescimento, eu sei que fará um ano diferente na minha vida e também na sua vida também. Então, eu quero que você esteja tão preparado quanto eu para fazer um ano de 2026 extraordinário, um ano de muitas realizações. Obrigado por me acompanhar até aqui. Comente que parte fez mais sentido para você. Se esse vídeo fez sentido para você, algum trecho, alguma coisa, ajude uma pessoa que você goste, encaminhe para ela, deixe um like, porque daí você também ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Utilize Garra na sua vida, descubra o poder da paixão e da perseverança. Até mais, muito obrigado.